Saudações aristotélicas, estamos começando agora mais um Aprofundando Pareto dentro do tema de cefaleias, um tema super legal, cara, para sua prova ele é importante, mas para o seu dia a dia, quem nunca teve uma dor de cabeça? Quem não tem um amigo, ou um parente ou um paciente com enxaqueca? Então tem que dominar esse tema. Essa questãozinha que a gente pegou, ela é bem maldosa e cai com frequência. Por quê? A discussão sobre cefaleias tem aparecido mais dentro de pediatria. E aí tem aparecido mais também, por consequência, nas provas. Tem muita questão, quando você estiver fazendo o seu treinamento, você vai ver isso. Paciente de 11 anos, paciente de 8 anos, e tem várias coisas rigorosamente iguais, com pouquinhas coisas que são diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Questão do INTO, aqui do Rio de Janeiro, 2019. Assinale a alternativa correta em relação à cefaleia e enxaqueca na infância. A. A realização da tomografia computadorizada de crânio é mandatória na investigação diagnóstica. B. Na enxaqueca podem ocorrer sinais neurológicos focais. C. A enxaqueca nessa faixa etária tem episódios mais duradouros do que nos adultos. D. Se não houver o relato de auras, o diagnóstico de enxaqueca deve ser afastado. Ou E. Os anti-inflamatórios são contraindicados na enxaqueca em crianças. O grande conceito que você precisa dominar aqui, está um pouquinho diferente disso aqui, mas eu vou editar, é uma coisa que pode ser difícil para algumas pessoas aceitarem. Mas crianças são seres humanos também. Estamos na mesma espécie. Então, queridos, tem muita coisa que é rigorosamente igual. Claro, lá o recém-nascido, a criança muito novinha, tem uma fisiologia diferente, tem algumas questões diferentes, mas se fosse algo muito louco, tava o Gilberto aqui falando com vocês, cefaleia, enxaqueca, é a mesma coisa do adulto. Então vamos lá, guarda isso na sua cabeça e a gente vai para as alternativas. A. A realização de tomografia computadorizada é mandatória na investigação diagnóstica? Queridos, se a criança tem ali um padrão, olha, uma dor que é incapacitante, com fotofobia, pode estar associada a náuseas, principalmente se tiver um histórico familiar, sobretudo materno, você precisa de uma tomografia, a clínica acaba sendo muito sugestiva. É diferente, olha, a criança está fazendo febre, a criança tem rebaixamento de consciência, a criança tem alteração comportamental, opa, pode ter alguma lesão estrutural, alguma coisa ali, que eu preciso fazer um diagnóstico diferencial. Mas uma descrição clássica, uma clínica clássica de enxaqueca, você não precisa de tomografia, assim como no adulto. Você precisa pedir tomografia para todo mundo que você pensa em enxaqueca? Não, para a criança também não. Se a historinha for sugestiva, fica bem tranquilo de conduzir com esse seu diagnóstico clínico. B. Na enxaqueca podem ocorrer sinais neurológicos focais? Claro que pode. Parestesia perioral, alterações visuais. Muitas vezes a gente fala dos escotomas cintilantes, mas pode ser um paciente com turvação visual, pode ser um paciente com afasia, eventualmente. Eu tenho uma amiga muito querida, ela é até médica também, que ela tem enxaqueca, e eventualmente ela faz episódios de afasia. Então tem que ter uma cautela grande. Oh, tem um déficit, não, aí é AVC, não, tem que fazer tomografia, nossa. Pode ter na enxaqueca também, principalmente, quando a gente já conhece o histórico clínico daquele paciente. Já teve várias vezes enxaqueca, sempre apresentou alterações neurológicas, é claro que a gente fica mais tranquilo. Não seria pecado, numa primeira situação, no primeiro episódio, a gente estender um pouquinho nossa investigação até um exame de imagem, tá? Mas, quando a gente já conhece o paciente, é mais tranquilo e, com certeza, exame de imagem não precisa para todo mundo. Sinais neurológicos podem aparecer, sim, assim como podem aparecer no adulto. Mais uma vez, mesma espécie, por mais estranho que possa parecer. C. A enxaqueca nessa faixa etária tem episódios mais duradouros que nos adultos? Negativo. Até para a gente fazer o diagnóstico, pensar diferencial, por exemplo. E essa criança tem um tumor cerebral, tem uma lesão expansiva, tem alguma coisa e vai ter uma dor mais contínua, aí muda a nossa clínica. Quando a gente está falando de enxaqueca, atualmente é aquela descrição clássica que você conhece para os adultos. Tem uma duração de até 72 horas, de poucas horas, 2 a 4 horas, até 72 horas. Isso se repete na população pediátrica também. É um ser humano, veja só. D. Se não houver relato de auras, o diagnóstico de enxaqueca deve ser afastado. Você já ouviu falar de enxaqueca sem aura? Super comum nos adultos também. Não necessariamente o paciente tem aqueles sinais clássicos, escotomas, tem parestesia, tem um pressentimento de que está vindo uma dor, algum sinal, alguma alteração fisiológica, náusea, sente uma tontura leve e vai vir a dor daqui a pouco. Na pediatria pode aparecer também, mas não precisa. Pode ter enxaqueca sem aura, mesma coisa do adulto. E os anti-inflamatórios são contraindicados na enxaqueca em crianças. Uma das primeiras linhas de tratamento, né, pessoal? Para o adulto e para a criança também. Lembrando que essa medicação, essa categoria medicamentosa pode funcionar também com medicações abortivas. Se é um paciente que tem aura e consegue perceber, opa, tá vindo, daqui a pouco vai vir aquela dor. E lógico, paciente pediátrico, muitas vezes a família participa um pouco disso,
o anti-inflamatório de prontidão pode interromper essa crise antes que ela vire uma dor muito intensa, uma enxaqueca de fato consumada, beleza? Grande conceito-chave aqui na nossa questãozinha, vai. Podem ocorrer sinais neurológicos focais na enxaqueca em crianças. Aura, pode ter aura, mas a gente precisa lembrar, quando a gente está falando de enxaqueca, praticamente tudo igual entre a população pediátrica e os adultos. Uma única ressalva é que na pediatria pode ter uma clínica um pouquinho diferenciada em relação à lateralidade da dor. Crianças com um pouquinho mais de frequência têm uma dor bilateral, naquele caráter, moderada a alta intensidade, tendendo ali a ter aquele caráter pulsátil associado à fotofobia, uma dor que chega a ser incapacitante, diferente de uma cefaleia comum, beleza? Criança é um ser humano também. Então, cuidado, porque tem muita questão, e não só dentro de cefaleia não. Ih, mudou a doença e tal agora na criança. Muitas vezes a condução é rigorosamente a mesma do paciente adulto. Show? Aquele abraço e bons estudos!